Bom, agora vamos falar de tempos compostos. Você estudou comigo lá na teoria o que é um tempo composto, mas agora é momento de organizar tudo na sua mente. Todo tempo composto, então, é uma locução verbal. Você estudou comigo uma locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. É um grupo de verbos que trabalham juntos na frase, que possuem o mesmo sujeito, que não podem se separar. Isso quer dizer que todo tempo composto é uma locução verbal. Então, por exemplo, se eu digo assim, ele tem estudado o assunto. Então, nessa frase, ele tem estudado o assunto. Tem estudado é uma locução verbal? Então, esqueça tempo composto. Não pense em tempo composto ainda. Eu quero saber o seguinte. Tem estudado é uma locução verbal? Com base no que você aprendeu de locução verbal. É uma locução verbal? É. Porque esses dois verbos estão juntos, trabalhando juntos, possuem o mesmo sujeito, ele. Não podem se separar. Eles compõem uma única oração. Então, é uma locução verbal. Essa locução verbal é uma locução verbal com estrutura de tempo composto? Sim. Qual é a estrutura de tempo composto? Você aprendeu que tempo composto virá sempre com ter ou haver seguido de particípio. Isso você já decorou. Isso você viu comigo lá na teoria. Então, vamos lá. Ele tem estudado o assunto. Isso é uma locução verbal? É. Isso é um tempo composto? É. Porque tem uma estrutura de tempo composto. Ter ou haver, seguido de particípio. Tá, mas uma outra frase que me perguntaram aí, que foi, eu tenho que estudar. Então, agora eu vou pegar a frase da minha querida aluna do ao vivo e vou trazê-la para cá. Ó. Eu tenho que estudar o assunto. Então, nessa frase, eu tenho que estudar, eu estou diante de uma locução verbal? Estou. É uma locução verbal? É, por quê? O conceito de locução verbal que eu aprendi. Uma locução verbal, ela é sempre formada de auxiliar mais principal. São verbos que possuem o mesmo sujeito e que não podem se dissociar. Sim, de fato, eu não consigo separar esses verbos mais do que eles já estão separados aqui, né? Eu não consigo formar duas orações com esses verbos. Eles compõem uma única oração. O sujeito de ter é o mesmo sujeito que estudar. Então, é uma locução verbal. Mas essa locução verbal é um tempo composto? Não. Não é tempo composto. Por que não é tempo composto? Porque você não pode esquecer que tempo composto será sempre ter ou haver mais particípio. Só será tempo composto se for ter ou haver mais particípio. Portanto, comece a unir os assuntos. Todo tempo composto é uma locução verbal. Mas nem toda locução verbal é um tempo composto. Não esqueça essa dica. Todo tempo composto é uma locução verbal? É, porque tempo composto é um grupo de verbos que trabalham juntos, que possuem o mesmo sujeito. Então, todo tempo composto será uma locução verbal. Mas toda locução verbal será tempo composto? Não, porque para que uma locução verbal seja um tempo composto, ela tem que ter a estrutura de ter ou haver mais particípio. Entendido? Tranquilo. Pegou o raciocínio. Tá lindo agora. E o que mais você precisa saber de... Vem comigo que eu não acabei, não. O que mais você tem que saber? Vamos lá. Você tem que saber de tempo composto que... E agora nós vamos para o exercício, mas eu tô só revisando aquilo que você já viu comigo na teoria. O que mais você tem que saber de tempo composto? Sei, Adriana, que tempo composto, todo tempo composto é uma locução verbal. Tá bom. E também tem que saber que
O nome do tempo composto é o nome do auxiliar. Então, toda vez que eu quiser dar o nome ao tempo composto, saber qual é o nome e que tempo composto é esse, eu vou olhar para o verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que diz o nome do tempo composto. Então, não esqueça, se eu falar assim, terei estudado. Isso é um tempo composto, não é? É. Que tempo composto é esse? É só olhar para o auxiliar. Você sempre olha para o auxiliar. Aí você vai dizer, o nome é futuro do presente composto. O auxiliar é que dá o nome ao tempo composto. Repita comigo. O auxiliar é que dá o nome ao tempo composto, exceto, e aí você viu isso comigo lá na teoria, exceto aqueles dois que caem muito em prova, o pretérito perfeito composto e o mais que perfeito composto. Esses dois, eles têm um auxiliar diferente. Em vez de o auxiliar vir nesse tempo pretérito perfeito, no pretérito perfeito composto, o auxiliar vem no presente. E no mais que perfeito composto, o auxiliar vem no imperfeito, no pretérito imperfeito. Isso você tem que decorar. Tá bom? Mais adiante, na parte de semântica de verbos, que nós vamos estudar adiante, você vai saber a semântica deles, quando é que se usa um, quando é que se usa o outro. Daqui a pouquinho a gente vai falar do sentido. Mas agora em conjugação, o que eu quero de você? Eu quero que você saiba duas coisas. Veja se você já sabe. Primeiro, entendeu o que é tempo composto? Tempo composto é uma locução verbal especial. Segundo, consegue dizer, dar nome ao tempo composto? Consegue? É isso que nós vamos ver agora. Devagar, e você vai se preparar para qualquer tipo de questão. Com esse exercício, nós vamos fechar conjugação de tempos compostos. Aproveite. Vamos lá. Ponha os verbos nos tempos compostos pedidos. Tudo bem? Bom, primeiro vamos ao verbo chegar. No mais que perfeito... Olha, gente, é tempo composto. É tempo composto. Eu quero chegar no mais que perfeito do subjuntivo. O que você acabou de decorar comigo? Toda vez que eu quiser o mais que perfeito composto, não importa se seja ele indicativo ou subjuntivo. Toda vez que eu tiver o mais que perfeito composto, o auxiliar estará no imperfeito. Não esqueça isso. Então, se eu quero o mais que perfeito, o auxiliar, que pode ser o ter ou o haver, vai vir no imperfeito. E o chegar no particípio. Então, como é que vai ficar? Se tu, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Se tu tivesses chegado a tempo. Adriana, por que tivesseis? Porque eu não disse que o auxiliar tem que estar no imperfeito? Tivesses, anote tudo para não perder a sanidade. Ó. Tivesses é imperfeito do subjuntivo. Se eu quero mais que perfeito do subjuntivo, composto, então o auxiliar vai ficar no imperfeito do subjuntivo. Se tu tivesse chegado a tempo... Pronto, agora qual é o outro tempo composto? Eu quero assistir no futuro do pretérito composto do indicativo. Se eu quero assistir no futuro do pretérito composto, é só colocar o auxiliar no futuro do pretérito do indicativo. Então, vai ficar terias assistido.
a cerimônia. Adriana, ajude-me a recuperar a sanidade. Poxa, você não quer o futuro do pretérito composto? O futuro do pretérito composto, ele traz o auxiliar no futuro do pretérito. Ele é bom amigo. Olha só, memorize assim. Em tempos compostos, todos os tempos compostos são bons amigos. Ou seja, quando te pedirem um tempo composto, você vai colocar o auxiliar no nome do tempo composto. Então, assim, futuro do pretérito é bom amigo. Como assim bom amigo? Ah, eu quero o futuro do pretérito composto. É só você colocar o auxiliar no futuro do pretérito. Quais são os dois únicos falsos amigos? O mais que perfeito composto, porque o auxiliar não vem no mais que perfeito, vem no imperfeito, e o pretérito perfeito composto. Porque o auxiliar dele também ele é falso amigo, o auxiliar vem no presente. São só esses que são falsos amigos. Os outros são bons amigos. Ou seja, o nome do tempo composto é o tempo do auxiliar. Por isso que, como eu queria futuro do pretérito do indicativo, eu coloquei o auxiliar no futuro do pretérito do indicativo. Olha que lindo. É difícil, mas é fácil. 2. Muitas pessoas... Vamos lá. É bom amigo ou é falso amigo? Pretérito perfeito composto. É falso amigo. Então, eu já sei que o auxiliar vai vir no presente. Auxiliar no presente. Nesse caso, como o modo é indicativo, porque repare, tempo composto pode ser do subjuntivo ou do indicativo, tá? Tanto faz. Nesse caso, tá pedindo do indicativo. Se tá pedindo do indicativo, então eu vou colocar esse tempo aí, esse verbo aí, no presente do indicativo. Então, como é que vai ser? Muitas pessoas... Ó, coloque o verbo ter no presente. Muitas pessoas têm apoiado sua candidatura. Entendeu? Você colocou o auxiliar no presente. Tem apoiado. Por que eu coloquei no presente? Porque eu quero pretérito perfeito composto, o auxiliar vem no presente. Adriana, isso aqui é uma locução verbal? É. Isso aqui é um tempo composto? É. Qual é o nome desse tempo composto? Pretérito perfeito composto do indicativo. Você entendeu que o nome dele é pretérito perfeito composto? Adriana, como é que eu sei que ele está no pretérito perfeito composto? Porque o auxiliar está no presente. Quando o auxiliar está no presente, é pretérito perfeito. Tá juntando os assuntos? 3. Depois que eu tenho o verbo fazer, e eu quero o verbo fazer no futuro composto do subjuntivo. Futuro composto é bom amigo ou é falso amigo? É bom amigo. Então, o auxiliar vai vir no futuro do subjuntivo. Tá, Adriana, tá. Futuro do subjuntivo é qual mesmo, meu Deus? É aquele que você usa o quando. Pronto. Então, é só pegar o verbo ter, pode ser ter ou haver, é que normalmente a gente usa o ter. É só colocar o verbo ter no futuro do subjuntivo. Tá. Mas qual é o sujeito? Ai, meu Deus, estou entrando em pânico. Adriano, não entre não, calma. Qual é o sujeito? O sujeito, você tem que olhar no contexto. O sujeito é tu ou é você? Vai, monstro, vai, que você detona isso rapidinho. Qual é o sujeito da frase 3? Vai que você já está ficando um monstro em verbos. Qual é o sujeito da frase 3? Descubra. Veja que o vem está no imperativo. Quando é imperativo, Adriana, por que você está olhando para o vem? Porque eu quero saber qual é o sujeito. O sujeito dessa outra frase aqui.
Tá bom, entendi. Como esse verbo está no imperativo, a gente já sabe que imperativo tem que tomar cuidado para não confundir o tu com você. Tá, se for tu, saiu do presente do indicativo sem o S. Se for você, saiu do subjuntivo. Você não é, porque se fosse você seria venha, venha. É tu. O sujeito de vem é tu. É o imperativo, afirmativo, sujeito, tu. Por que, Adriana, eu tô entrando em pânico? Esse vem saiu do presente do indicativo sem o S. Eu venho, tu vens. Vem. Por que eu tenho que saber mesmo qual é o sujeito? Porque você tem que conjugar o outro verbo que está correlato a esse. Ah, tá bom. Então o sujeito aqui vai ser tu. Tá, entendi. Então agora você vai jogar o ter para o futuro do subjuntivo. Tá, então quando eu tiver, quando tu tiveres, depois que tiveres feito o trabalho, vem falar comigo. Adriana, peraí que eu vou recuperar minha sanidade. Esse tiveres é o quê? Esse tiveres está no futuro do subjuntivo. Porque eu não quero o futuro composto do subjuntivo, então o auxiliar vai ter que vir no futuro do subjuntivo. Quando eu tiver, quando tu tiveres. Por que eu tive que dar essa volta toda? Porque eu tinha que achar o sujeito. Senão você colocaria depois que tiver feito. Mas não é tiver, porque o sujeito é tu. Como é que eu sei? Pelo outro verbo que está ali do outro lado na frase me dando a dica. Tá. 4. É bom ou é falso amigo? Pretérito perfeito composto do subjuntivo é notícia ruim. É falso amigo. O auxiliar vem no presente. Tá, tudo bem. Tá bom. Então você vai pegar o verbo ter, mas ó, é presente, cuidado, nesse caso é presente do subjuntivo. Então, é só conjugar o ter no presente do subjuntivo. Antes de você entrar em pânico, use aquele macete do que. Que eu tenha, que tu tenhas, que eles tenham. Espero que eles já tenham alugado a casa. Peraí, Adriana, o que eu fiz aqui? Olha, você fez o seguinte, você colocou o verbo ter no presente. Por que eu coloquei no presente? Porque você sabe que o pretérito perfeito composto é falso amigo, o auxiliar vem no presente, só que tinha que tomar cuidado para olhar que era subjuntivo. E o presente do subjuntivo, você usa o macete do quê? Espero que eles já tenham alugado a casa. E se te perguntarem na prova que tempo é esse, você vai dizer: esse é o pretérito perfeito composto do subjuntivo. E se te perguntarem se isso é uma locução verbal, isso é uma locução verbal também. Na frase 5, vamos lá. Quando voltares, ele já... Bom, o sujeito é ele, tá? Tá bom. Futuro do presente composto. Futuro do presente composto é bom amigo ou é falso amigo? É bom amigo. É notícia boa. Então, você vai colocar o auxiliar no futuro do presente do indicativo. Então, como é que vai ficar? Quando voltares, ele já terá. E é só colocar o outro verbo no particípio. Terminado. Ficou feio esse N, né? Terminado a pesquisa. Você entendeu o que você fez aqui? Você colocou o auxiliar no futuro do presente do indicativo. No final você tem um futuro do presente composto, que é um bom amigo. Nesse momento você deve estar achando todo mundo falso amigo. Ah, não, tá nada, né? Não ficou mais fácil? Ficou mais fácil. Normalmente o aluno surta com o tempo composto, mas é tranquilo. Claro que adiante eu vou acrescentar. Há mais coisas que eu quero falar de tempos compostos,
Porque na sequência você vai ter aula de semântica. Mas o mais importante é você entender a conjugação inicialmente dos tempos compostos. Tem que saber conjugar o tempo composto, tem que saber a estrutura dele. Senão você não consegue entender a semântica. Depois fica tudo muito fácil nas questões. Tudo bem, tranquilo, fechou. Fechou, exercício de fixação, fechou. É isso. A seguir, vamos adiante com esse assunto que eu amo. Você sabe que eu não gostava de dar aula de verbos, né? E normalmente aquilo que nós não gostamos de fazer acaba sendo aquilo que acabamos gostando de fazer mais, né? Não, isso nunca aconteceu com você? Então eu me lembro de que quando eu comecei a dar aula, chegava... Quando eu tinha que dar aula de verbos, eu falava, não, meu Deus, que horrível, tô ferrada porque eu não sei dar aula, é uma decoreba. Eu odiava entrar em sala de aula para dar aula disso para aquela garotada, porque eu falava, meu Deus, o povo odeia, como é que eu vou tornar isso simples? Até que um dia uma aluna falou assim, aí eu dava uma lista de verbos pra galera decorar. Aí um dia a aluna virou pra mim e falou assim, olha só, uma aluna de concurso, olha que eu só fui gostar de dar aula disso em concurso. Aí a aluna virou-se pra mim e falou assim, poxa, Adriana, tudo que você ensina pra gente, a gente aprende. Mas o que você não ensina, o que você finge que ensina, mas que empurrou um material aí pra gente estudar, a gente nunca vai aprender. Não adianta mandar a lista pra gente estudar, a gente quer estudar com você. E aí ela falou assim, nem vem que não tem, a gente quer ter aula, mesmo que seja decoreba. Olha, eu me lembro, isso foi lá no início, eu me lembro de que eu cheguei e falei assim, eu vou sistematizar esse assunto. E aí eu comecei a sistematizar. Eu falei, não é possível. É decoreba? É, mas eu tenho que fazer com que isso se torne melhor. E aí eu comecei a fazer macete, bom amigo, falso amigo. Comecei a organizar. No final, você vai ver também que eu vou postar uma planilha aí pra você linda. E que é fruto desse meu trabalho de anos. Eu comecei a sistematizar verbos de uma tal maneira que eu falei, é decoreba? É chato? É. Mas a gente consegue organizar aquilo que cai em prova. Hoje é um dos assuntos que eu mais amo. Trabalhar em sala de aula com vocês. Grande beijo, eu volto com semântica. Pessoal que está aqui no ao vivo, vou bater um papinho com vocês. Até mais.